Olá, pessoal! Dando continuidade aqui ao conteúdo, nós estávamos na parte de diagonalização dos operadores. Para ver a diagonalização dos operadores simétricos, que é a última seção da disciplina, a gente precisa de alguns conceitos que são importantes. Então, nós vamos lembrar aqui o que é o produto escalar. O produto escalar ele foi visto lá na GA, né? Como que a gente calculava o produto escalar entre dois vetores? A gente fazia uma operação entre dois vetores, vou colocar assim, ó, o vetor 1, 2, aí era um ponto, o vetor 0, 3, por exemplo. E aí vocês calculavam da seguinte maneira: 1 vezes 0 e mais 2 vezes 3, e aí vocês davam um resultado, ia ficar 0 mais 6, então 6. Aqui, a gente só vai mudar a nomenclatura, vai chamar de produto interno, porque na verdade a operação não precisa ser definida dessa forma, ela pode ter outras maneiras de serem definidas, mas a gente particularmente vai trabalhar só com o produto escalar que foi visto lá na GA, tá? Então, embora apareça produto interno, vocês podem entender que é o produto escalar da geometria analítica. Bom, produto interno seria uma operação de uma forma um pouco mais geral, tá? Como que é a notação? Então, eu vou dar um exemplo aqui de um cálculo do produto interno entre dois vetores. Então, a gente utiliza esse símbolo aqui para determinar que a gente vai começar o produto interno. Aí, eu vou colocar dois vetores aqui, por exemplo, o 3, 1 e o 2, menos 5. Fechei o vetor, fechei a operação do produto interno. Então, a notação do produto interno, vou colocar aqui em cima, a notação é sempre essa aqui, ó. Esse para abrir, esse para fechar, e aí você coloca aqui um vetor e o outro vetor, tá? Bom, então vamos calcular aqui quanto é que dá o produto interno entre esses dois vetores. Vai dar 3 vezes 2 mais 1 vez o menos 5. Então, vai ficar 6 com menos 5. 6 com menos 5 vai ficar 1. Então, é simples assim, é uma conta tranquila de ser feita. Aí nós vamos para outro conceito que também foi utilizado em GA. Vocês viram lá em GA o módulo. O que era um módulo de um vetor? O módulo de um vetor, vocês viram como raiz quadrada do produto escalar entre o vetor com ele mesmo. Então, vocês viram lá em GA da seguinte maneira: o módulo de um vetor V é igual à raiz quadrada do produto interno do vetor V com ele mesmo, tá? Vocês viram desse jeitinho aqui, tá? Então, nós vamos ver da mesma forma, só que nós vamos usar a notação da álgebra linear. Então, a gente chama de norma, mais uma vez por conta da generalização, tá? Porque nem sempre precisa ser um produto interno como esse conhecido da GA, que a gente até nomeia ele de produto interno canônico, né, que é o usual, tá? Mas essa nomenclatura não vai importar muito para a gente, porque a gente sempre vai trabalhar com a definição de módulo, tá? Mas digamos assim, norma é uma nomenclatura de uma forma mais geral, tá? Se vocês fossem estudar uma matemática um pouquinho mais avançada, teriam outras definições ali, tá? Para o produto interno, então eu chamo de norma. Bom, como que é a norma então? Ó, em vez de ser uma barrinha, são duas. Então, a norma do vetor V é igual a raiz quadrada, ó, igualzinho, tá? Raiz quadrada melhor aqui. Raiz quadrada do produto interno de V com V. Então, a nossa notação é isso aqui, ó. Tá? Então, essa é a definição, tá? Vamos calcular um exemplinho aí para ficar mais tranquilo. Pensando que eu queira calcular a norma do vetor menos 2. Então, o que é a norma do vetor 1 menos 2? É raiz
do produto interno do vetor 1 menos 2 com ele mesmo. Essa é a definição de norma. Fechou. Então, eu calculo aqui, fica raiz, aqui dentro vai ficar 1 vezes 1, mais menos 2 vezes menos 2. Aí eu fecho aqui. Então, isso aqui vai ser igual a 1 mais 4, então vai dar 5. Então, a norma desse vetor, ou módulo, vocês podem falar módulo, não tem problema nenhum, é igual a, raiz, me esqueci aqui, raiz de 5, tá? Agora ficou correto. Então, revisando aqui, né? O produto interno é essa operação que a gente faz entre dois vetores, onde a gente multiplica as abscissas, mais multiplica as ordenadas. Se tivesse mais coordenadas aqui, é só a gente ir continuando fazendo o mesmo processo. E a norma é raiz do produto interno do vetor com ele mesmo. Outro conceito que já foi visto lá em GA é como tornar um vetor unitário, tá? Isso aqui na álgebra linear a gente chama de normalizar um vetor. Então, quando aparecer lá na teoria ou nas aulas, normalizar um vetor significa tornar um vetor unitário. Então, se eu tenho esse vetor V aqui, ó, lembrando que lá na GA, né, a gente sempre indicava com uma setinha aqui em cima, né? E aqui na álgebra linear, a gente não precisa colocar. Por que a gente não precisa colocar aqui? Porque um vetor para nós não é apenas um vetor do R2, do R3, ele pode ser uma matriz, pode ser um polinômio, pode ser uma função. Então, por isso que a notação para a gente é sim essa setinha aqui, que é a notação de vetor, pensando em vetores do R2, do R3, né? Então, seja o vetor dado por 2, 7 aqui, U é o vetor unitário com mesma direção e sentido, vai ser dado por. Então, se eu tenho esse vetor aqui 2 e 7 e eu quero um vetor unitário com mesma direção e sentido, basta eu dividir pelo módulo desse vetor aqui, dessa forma que foi feito lá em GA, e aí isso torna o vetor unitário. Então, vamos ver aqui. Ó. Se eu construir o meu U, vou colocar a fórmula aqui em preto, a fórmula vai ser assim. O U, que é o vetor unitário, vai ser o V dividido pela norma de V, que a gente pode chamar de módulo, tá? Mas vamos fazer com esse vetor aqui. O U vai ser 2,7 dividido pela norma de U. O que é a norma de U? A norma de V, perdão. A norma de V vai ser raiz do produto interno de 2,7 com 2,7. Fechou. Então, vai ficar o vetor aqui em cima, dividido pela raiz, e aí eu vou calcular aqui. O produto vai ser 2 vezes 2 vai dar 4. 4 mais 7 vezes 7, que é 49. 4 mais 49, raiz de 53, tá? E como é que a gente termina, finaliza isso? Ó, é o vetor 2,7 multiplicado por 1 sobre raiz de 53. Então, vai ficar assim, ó. 2 sobre raiz de 53 e o 7 sobre a raiz de 53, tá? Então, esse vetor U aqui, ele é um vetor com a mesma direção e sentido de V, mas ele é unitário, tá? Então, ó, vou colocar aqui embaixo aqui, ó, U é unitário. Então, se a gente quiser tirar a prova, basta a gente calcular a norma de U, módulo de U, que seria raiz do produto interno de U com ele mesmo. Vou calcular aqui, ó. Vou tentar traço mais um aqui. Então, eu vou colocar o U
com ele mesmo. Tá? Bom, já aqui o produto. Para fazer essa multiplicação aqui, a gente vai ficar com esse vezes esse aqui, né? Então, vai ficar 2 raiz de 53 ao quadrado, mais o 7, né? Que é ordenada vezes ordenada, 7 raiz de 53 ao quadrado. Isso vai dar igual a raiz, aqui numerador 2 ao quadrado, 4. Raiz de 53 ao quadrado vai dar 53. E aqui vai ficar 7 vezes 7, né? Vai ficar 49 sobre 53. Quando a gente somar, vai ficar raiz de 53 sobre 53, raiz de 1, que é 1, né? Então, a gente consegue observar que, se a gente pegar qualquer vetor, na verdade, tá? E a gente dividir pelo módulo dele, ou seja, pela norma dele, então a gente vai obter um vetor que é unitário, ou seja, a gente vai obter um vetor e o módulo dele é 1, a norma dele é 1, ok? Outro conceito que a gente vai precisar é o conceito, esse conceito é novo, tá? Mas é um conceito bem simples. Base ortogonal. Então, a gente já viu o que é uma base, né? Que é um conjunto LI que gera todo o espaço vetorial. Então, vamos supor que seja V1, V2 até Vn, esse conjunto aqui, uma base de um espaço vetorial. Se esses vetores são ortogonais, ou seja, se o produto interno entre eles, se o produto escalar é igual a zero, VI, VJ é igual a zero para I diferente de J, então essa base é uma base ortogonal. Então, são vetores serem ortogonais. Lá na geometria analítica, vocês viram uma definição para dois vetores serem perpendiculares, tá? Dois vetores serem perpendiculares, ou seja, eles se cruzam e entre eles a gente obtém um ângulo ali de 90 graus, né? Então, os vetores serem perpendiculares, a gente colocava, a gente pode usar essa notação aqui, ó, um V1 perpendicular a um V2, né? Significa que entre eles formam 90 graus. Ortogonal, tá? Isso aqui para perpendicular. Ortogonal é mais uma generalização do conceito. Os dois vetores não necessariamente eles precisam se tocar em algum momento, eles podem estar em planos diferentes. Se eles estiverem em planos diferentes, né? E mesmo assim, fazendo uma projeção desse vetor aqui, ó, e aí eu obter o 90 graus, então vamos pensar assim, esse é um V2, esse é um V1, né? Então, eles estão em planos distintos, mas eu faço uma projeção do V1 no plano que contém o V2 e aí eu obtenho os 90 graus. Então, isso aqui caracteriza o fato deles serem ortogonais. Então, eles podem estar em planos distintos, mas a projeção de um no plano do outro forma ali os 90 graus, tá? Então, isso é o fato de vetores serem ortogonais. Na prática, lá em geometria analítica, quando dois vetores eram perpendiculares, para designar isso, a gente calculava V1 produto escalar com V2. E isso aqui tinha que dar zero. Por que isso daí ser zero era o suficiente? Porque esse produto interno ali ser zero, esse produto escalar ser zero, significa que o cosseno do ângulo entre esses vetores é 90 graus, né? Tem uma formulinha ali para o cosseno do ângulo, né? O cosseno do ângulo entre dois vetores é o produto. No caso, em GA, eu vou até fazer a fórmula como se fosse em GA, que aí fica mais fácil para vocês lembrarem. Era o produto escalar aqui,
entre os dois vetores, e embaixo era o módulo, né? Vou usar uma barrinha só, o módulo de um sobre o módulo de outro. Então, veja que esse numerador ser igual a zero significa que o cosseno do ângulo é igual a zero. E o cosseno desse ângulo ser zero implica que o θ é de 90 graus. Então, para caracterizar dois vetores que são perpendiculares ou, generalizando, dois vetores são ortogonais, esse ângulo entre eles, ou o ângulo entre a projeção, né, de um vetor no plano do outro, ele vai ter que ser 90 graus, ou seja, né, eu tenho ali o produto interno ou produto escalar igual a zero, tá? Então, olhem só, vamos voltar para a definição, né? Eu fugi um pouquinho da definição, mas eu achei importante revisar esses conceitos. Se eu tenho esse conjunto, uma base do espaço, e os vetores são ortogonais, eles são 2 a 2 ortogonais, ou seja, eu faço lá V1 com Vn, produto interno é zero, V1 com V2 também é zero, ou V2 com V3, V2 com V4, e assim, todos os produtos internos entre esses vetores 2 a 2 forem iguais a zero, por isso essa notação VI, VJ, para I diferente de J, então eu falo que essa é uma base ortogonal. Então, se os produtos internos aqui entre os vetores, todos eles, forem iguais a zero, eu chamo essa base de ortogonal. Então, vamos fazer um exemplo para ficar mais claro aí para vocês, né? Vou passar um traço aqui para não vir para cá. Bom, eu peguei aqui 3 vetores. E aí a gente vai verificar se esses vetores constituem uma base ortogonal para o R3, tá? Então, pensando no conjunto, o conjunto é esse aqui, ó. Peguei o primeiro vetor 1, 1, 1, o segundo 1, 0, menos 1, e o terceiro 1, menos 2, 1. Então, vamos verificar se esse conjunto é uma base ortogonal para o R3. Tá? Então, é isso que a gente vai verificar. Tá? Bom, como que eu faço isso? Eu preciso verificar que o produto interno entre os vetores dá sempre zero. Então, eu vou lá fazer o primeiro produto interno. Tá? Vou fazer o produto interno entre V1 e V2. Depois, eu faço o produto interno de V1 com V3. E depois eu faço entre V2 e V3. Veja que, por que eu não preciso fazer, por exemplo, produto interno de V2 com V1? Porque essa operação, ela é métrica, né? Eu tenho que, se eu fizer V1 com V2, vai dar o mesmo resultado de fazer V2 com V1. Porque a gente tem produtos, né? E os produtos são comutativos, né? Então, essa é uma operação que eu não preciso fazer com os vetores trocados, tá? Então, por exemplo, produto interno de VI e VJ é igual a produto interno de VJ, V1, entre VJ e V1. Então, beleza. Então, só são esses 3 produtos internos possíveis que eu preciso verificar o valor. Então, veja aqui. O primeiro vai ficar 1 vezes 1 mais 1 vezes 0, 0, mais 1 vezes menos 1, que é menos 1. Então, aqui 1 com menos 1, e aí deu 0. O segundo vai ficar 1 vezes 1, mais 1 vezes menos 2, eu vou colocar já o menos 2, e 1 vezes 1. Então, 1 mais 1, 2, com menos 2, 0. 1 vezes 1, 0 vezes menos 2, e depois menos 1 vezes
1, 0. Então, como todos os produtos internos, entre eles, né, tá tudo 0, então essa é uma base ortogonal, né? Ó, eu verifiquei que o VI e VJ é igual a 0 para todo I diferente de J, tá? Para todo I diferente de J, a gente tem que fazer essa verificação para verificar se ali é uma base ortogonal. Então, esse conjunto aqui, além de ser uma base, ele vai ser uma base ortogonal para o R3. Eu não verifiquei antes se era base, porque vamos partir do princípio que eu já sabia que era uma base do R3, né? O que é uma base, né, do R3? É um conjunto ali com 3 vetores, vai formar uma base para o R3, né? Porque a gente sabe que a dimensão do R3 é 3, né? Então, da teoria que a gente viu no capítulo de espaços vetoriais. Outro conceito é a base ortonormal. Então, agora a gente vai ampliar um pouquinho. A gente viu base ortogonal, os vetores tinham que ser ortogonais, ou seja, o produto interno entre eles tinha que ser 0. E agora a gente vai falar da base ortonormal. A base ortonormal, ela é uma base ortogonal, quer dizer, VI e VJ, né, o produto interno entre VI e VJ já é 0. Tá? Ó, se ela é ortogonal, então VI e VJ já é igual a 0. E aí, eu vou ter que os vetores estão normalizados. O que significa os vetores estarem normalizados? Eles são unitários. Então, tem mais uma condição. Além de ser uma base ortogonal, os vetores são unitários. Resumindo, então, nós temos duas equações. E o produto interno entre os vetores é 0, para I diferente de J. Então, se você pega 2 a 2 vetores ali, né, o produto interno dá 0. E VI e VJ é igual a 1 se o I for igual ao J. Então, aqui vem o que a gente está acrescentando, né? Por que isso daqui significa ser unitário, o vetor ser unitário, né? Então, vamos pensar lá do vetor ser unitário. O que significa o vetor ser unitário? Significa que o módulo dele, né? O módulo do vetor, vou chamar de VI, né? Para usar a mesma notação. O módulo dele é igual a 1, né? Quando você calcula a norma, o módulo vai dar 1. Ah, mas o que é essa expressão? O que é a norma? O que é o módulo? É raiz do produto interno do vetor com ele mesmo, né? Então, se isso aqui é igual a 1, veja que aqui dentro eu tenho o número 1, né? Então, se isso aqui é igual a 1, isso é equivalente a dizer que o produto interno entre VI e VI é igual a 1. E é isso que está falando aqui nessa segunda equação, né? Então, se o produto interno é 1, quer dizer que o vetor é unitário, né? Porque o módulo, a norma, é raiz desse produto interno, raiz de 1, que vai ser igual a 1. Tá? Então, uma base ortonormal seria atender a duas condições. Primeiro, os vetores são ortogonais, então quando você pega dois diferentes ali, dá igual a 0, o produto interno, dá todo I diferente de J. E a segunda condição é que quando você pega o mesmo, então se você pegar VI e VJ, só que o I igual ao J, ou seja, você está fazendo VI e VI, tá? VI e VI é igual a 1. Ok? Então tem que satisfazer essas duas condições para ser ortonormal. Então, pensando no nosso exemplo anterior, o que a gente tinha? A gente já tinha uma base ortogonal, né? Essa base aqui é uma base ortogonal. Para ela ser ortonormal, basta que os vetores sejam unitários, ou seja, que o produto interno de um vetor com ele mesmo seja igual a 1. Né? E como que a gente vai fazer essa condição dos vetores serem unitários? A gente viu aqui anteriormente ó, que para deixar um vetor unitário,
a gente divide ele pelo módulo dele. Então, é essa a ideia, tá? Então, pensando lá no exemplo anterior, vou colocar aqui. Voltando no exemplo anterior, a gente tem que esse conjunto aqui, ó, já é uma base ortogonal. Então, isso aqui é uma base ortogonal. Então, o que que isso significa, né? Ou seja, a gente já tem que o produto interno entre VI e VJ é igual a zero para I diferente de J. Então, agora, a gente quer que o produto interno VI com VI seja 1. Então, a gente quer tornar o vetor unitário. E para tornar o vetor unitário, a gente sabe que basta dividir pelo módulo dele, pela norma dele. Então, vamos calcular, então, de azul, a norma, né, o módulo do primeiro vetor. Então, o módulo do V1 é igual a raiz do produto interno do V1 com V1. Isso vai ser igual, ó, veja aqui, o produto interno vai ficar 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 1. Então, isso vai ser igual a raiz de 3, né? Se a gente calcular o módulo do V2, vai ser igual a raiz e aí o produto interno dele com ele mesmo. Vai ficar igual a 1 vezes 1 aqui, mais 0 vezes 0, mais menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. Então, vai ficar igual a raiz de 2. E o módulo do V3 vai ser igual a raiz do produto interno entre V3 com V3. E aí aqui vai ficar 1 mais 4, 5, mais 1, 6. Então, o resultado é raiz de 6. Bom, tendo então os módulos, aí basta, para o vetor ser unitário, basta eu dividir pelos módulos. Então, a minha base ortonormal vai ser dada por... Então, eu vou dividir pelo módulo, que é raiz de 3. Então, ó, esse é o primeiro vetor. Esse vetor aqui ele é unitário. Quando a gente calcula o módulo dele, dá 1. Tá? Então, ele é unitário. O produto interno também, VI com VI, vai ser igual a 1. E aqui eu divido por raiz de 2. Também é um vetor unitário. E depois ali eu divido por raiz de 6. Não precisa racionalizar, tá? Pode deixar o número nesse formato mesmo. Então, esta é uma base ortonormal. Né? Então, eu tenho que o VI, VJ é igual a zero para I diferente de J. E se a gente calcular o produto interno de VI com VI, vai dar 1. Né? Ou seja, produto interno entre VI e VJ é igual a 1 quando I for igual a J. Bom, como o nosso objetivo é chegar na diagonalização de matrizes simétricas, porque nós já vimos como que funciona a diagonalização das matrizes, mas agora a gente vai para as matrizes simétricas, ou seja, o operador é simétrico. O que é uma matriz simétrica? Né? Matriz simétrica, lembrando, o AIJ é igual ao
JI, né? Eu tenho uma simetria com relação à diagonal, né? Um espelho com relação à diagonal. Então, a gente vai ver três propriedades dessas matrizes que vão ajudar a gente a diagonalizar a matriz de uma forma muito mais simples, tá? A primeira propriedade, ela fala o seguinte: a equação característica de uma matriz simétrica A tem raízes reais, ou seja, a matriz A possui autovalores reais. O que é a equação característica? É o polinômio característico, né? O P de lambda é o polinômio característico e quando eu igualo a zero eu tenho a equação característica. É a equação que a gente acha os autovalores, tá? Essa equação aí que ele chama de equação característica. Então, quando a matriz é simétrica, essa equação característica vai ter raízes reais. Então, não vai acontecer, tá? Não vai acontecer do delta ser menor que zero na hora que a gente calcular lá e eu ter raízes complexas, tá? Então, isso daí não acontece quando a matriz é simétrica. Então, quando a matriz é simétrica, eu sempre tenho autovalores reais. Uma segunda propriedade, tá, é a seguinte: se T de vem V é um operador linear simétrico, ou seja, a matriz que representa esse operador linear for uma matriz simétrica, e ele tiver autovalores distintos, aí aqui está colocando uma outra condição, então os autovetores já vão ser ortogonais, ou seja, VI e VJ igual a zero, produto interno, para I diferente de J. Então, essa é uma propriedade muito importante para a gente. Se a gente está lá num operador linear simétrico, tá? Quer dizer, essa matriz aqui que representa esse operador é simétrica, e a gente tem autovalores distintos, então os autovetores vão ser ortogonais. Ou seja, quando a gente fizer o produto interno entre os autovetores, vai dar zero, tá? V1, V2 igual a zero, V1, V3 é igual a zero e V2, V3 também vai ser igual a zero. Se a gente tiver num operador lá do R3, por exemplo, que aí vai ter três autovetores, tá? Porque eu estou colocando essa imposição aqui dos autovalores serem distintos, tá? Tem como a gente demonstrar essa propriedade, tá? Eu vou colocar isso na próxima aula, tá? Mas aqui no momento eu vou me ater só à propriedade, tá? Então, se a gente está no operador simétrico com autovalores distintos, esses autovetores já vão ser ortogonais. Vamos ver a terceira propriedade, que é a última, e ela resume ali, ele acaba usando a propriedade 2 também, e aí traz um novo conceito para nós. Sabemos que uma matriz é diagonalizada pela matriz P dos autovetores em coluna por meio da expressão. Então, essa expressão aqui a gente viu na aula passada, né? Como que diagonaliza uma matriz que vem lá de um operador. A gente vai utilizar a matriz P, que são os autovetores em coluna, e a gente vai ter essa expressão aqui, né? Se a matriz A for diagonalizável, então, quer dizer que uma matriz diagonal é igual à inversa da P vezes a A vezes a P. Essa diagonal aqui era a matriz com os autovalores, a P é a inversa da P, né? Aqui a P, que são os autovetores em coluna, e a A, que é a matriz considerando a base canônica. Então, é a matriz que a gente começa lá o exercício, né? Agora que vem a parte nova. Se A for simétrica, com autovalores distintos, pela propriedade anterior, que é a 2, encontramos uma base ortogonal de autovetores, porque na 2 fala o seguinte: se a gente tem autovalores distintos, então os autovetores vão ser ortogonais. Então, se a gente tem que a A é simétrica com aqueles autovalores distintos, usando a 2, a gente pode encontrar uma base ortogonal de autovetores, né? Se a gente tem essa base ortogonal, basta a gente tornar os autovetores unitários
e colocando em coluna, que essa matriz construída ela vai ser uma matriz ortogonal. Isso aqui é um outro teorema, tá? Se eu coloco os autovetores em coluna. Vamos pensar um operador do R3, né? Coloquei os autovetores aqui em coluna. E aí, eu normalizo os vetores, ou seja, eu vou tornar esses vetores unitários. Então, cada um deles vai estar dividido pela norma dele, pelo módulo dele. Tá? Então, essa matriz resultante aqui, essa P, vai ser ortogonal. Nós vimos o conceito de ortogonal no começo da disciplina, então eu vou relembrar aqui. Uma matriz é ortogonal quando a inversa dela é igual à transposta, tá? Isso daqui é a definição de ser uma matriz ortogonal. Não tem nada a ver com vetores ortogonais, tá? Aqui é a matriz. Se a matriz é ortogonal, então a inversa da P é igual à transposta da P, tá? Portanto, gente, neste caso vai ser muito mais fácil diagonalizar a matriz, se o operador for simétrico e eu tiver os autovalores ali distintos e eu conseguir a base ali ortogonal de autovetores. Por quê? Ao invés de eu ter aqui a inversa da P, eu tenho a transposta da P. É uma coisa muito rápida de ser calculada, né? Uma coisa tranquila de ser calculada. Então, em vez de eu calcular a inversa da P, que a gente já viu em exemplos anteriores, né? Em um dos exemplos, que é uma coisa um pouquinho demorada, então a gente só transpõe, tá? Então, quando que a gente pode utilizar isso? Quando a matriz da transformação for simétrica, a gente tiver os autovalores distintos ali, e aí, consequentemente, a gente encontrar uma base ortogonal de autovetores, tá? Aí basta a gente normalizar, a gente tem que fazer a P desse jeitinho aqui, ó, com os vetores unitários, porque isso é um outro teorema da matemática, a gente não aprofunda muito, mas na verdade nesse textinho aqui tem aí uns 4 teoremas ali, tá? Não é uma coisa óbvia de se provar, tá? Mas essa matriz só vai ser ortogonal se a gente tornar essas coluninhas aqui vetores unitários. Então, a gente tem que transformar em vetores unitários, mas isso é muito mais fácil do que calcular a inversa da P. E a gente pode trabalhar, em vez de colocar a inversa, colocar a transposta da P. Tá, professora, se eu não tornar os vetores unitários e quiser calcular a inversa, vai dar certo? Vai dar certo. Você não precisa transformar em unitário e você usa essa equação aqui, porque essa daqui ela vale para toda a matriz que for possível ser diagonalizada, né? Então essa daqui é a geral. Essa daqui a gente só vai utilizar no caso da matriz simétrica, autovalores distintos, você normalizar os autovetores na coluna ali, aí você pode usar essa expressão aqui embaixo, tá? Então, eu vou retomar um pouquinho desses teoremas ali na próxima aula e a gente já resolve um exemplo também para ficar mais fácil para vocês.